Paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius mais uma vez, amém? Irmãos, vocês lembram que no vídeo retrasado falei sobre um debate, certo? Comentei o debate quase que inteiro sobre uma nova seita, né, que estava surgindo. De pessoas que achavam que os atos homossexuais não são pecado, né? Dessa vez vou comentar o debate a respeito dos desigrejados, né? Existe um homem na internet chamado Rubens Sodré. Ele tem o canal chamado Verdade Oculta. Se eu não me engano, ele está desde 2004 na internet falando sobre Illuminatis, maçonaria, dizendo que ninguém precisa ir para a igreja, né? E desde criança quando eu ia pra Lan House, né, eu escutava esse homem. Quando eu tinha meus 4 anos, eu escutava, né? Não tinha conhecimento, né? Naquela época fazia sentido o que ele dizia, né? Hoje não faz mais, né? Porque eu já cresci, já estudei, né? E não faz mais sentido. Então hoje eu vou comentar a respeito do debate do Rubens Sodré. O Rubens, ele é um homem extremamente perigoso. Por quê? Porque ele diz verdades. Algumas verdades ele diz. O problema é que ele mistura verdades com mentiras. E ele mistura essas verdades com mentiras, distorce as coisas com uma retórica absurda que os mais desavisados acabam caindo na retórica do Rubens, né? Na distorção que ele faz das coisas, né? Então, hoje nós vamos reagir ao debate que o Rubens fez, certo? E nós vamos aqui refutar, né? Vou aqui refutar o Rubens diante de vocês. Não assisti o vídeo ainda. Vou assistir junto com vocês e ao longo do vídeo nós vamos refutando cada ponto do que ele vai dizer. Amém? Então, que o Senhor Jesus nos ajude a nos livrar dessas más influências para a igreja. Amém? Deus abençoe você. Então, nós estamos aqui com o debate. Amém? Esses dois aqui são os amiguinhos do Rubens, né? Que geralmente quando ele vai debater com alguém, ele leva essas duas pessoas para debater junto com ele. Geralmente com um pastor, né? Então, geralmente o Rubens vai, né, debater, quando ele vai debater com a pessoa, geralmente ele vai no 3 contra 1, né? Então vamos lá. Tem um contexto, né? Não é só a gente pegar um versículo ali e tal. Por isso que eu falava no início, eu não gosto de deixar um versículo apenas, a pessoa ler, ficar aquilo mesmo. Eu gosto que a pessoa leia o contexto inteiro, né? Leia tudo que se fala daquele versículo, vamos dizer assim, né? Se a pessoa te dá um versículo, você lê antes e depois. É muito fácil. Quando o Rubens vai, já dá ok, irmão? Pronto, eu só ia rapidamente sobre isso. Vamos lá atrás, a questão da igreja, que foi fundada no Brasil, né, em Santa Bárbara, no ano de 10/9/1871, né, Santa Bárbara. E os missionários que foi citado aí, no pastor pesquisar, eles não fundaram a igreja não, podem até ter vindo do Brasil, mas não fundaram. Quem fundou foram justamente esse pessoal, George, pastor Robert Porter Jones, né, fundou aqui. Lá depois são grupos, que foram as pastas, tudo bem explicadinho, de onde vieram, quem mandou, tudo a primeira, o grupo, né? Fizeram, onde foi feito. Né? É muito fácil achar isso. Bom, vamos botar aqui, se ele lembra ainda, posso fazer isso? Em primeiro lugar, pedir desculpas a vocês e também ao pessoal que está assistindo, porque eu... Pronto, começou. Essa é a voz do Rubens, né? Não sei se você já conhece o Rubens Sodré. Né? Pra quem não sabe, o Rubens já foi do PT, né? Ele era se eu não me engano, ele foi prefeito ou foi vereador, né? O Rubens já foi do PT. Eu tenho que clicar num monte de botão, cara, para poder
tá no ar, né? E esqueço às vezes de clicar no meu própria câmera, igual agora, para poder Tá aí, né, o Rubens. aparecer ali enquanto eu falo. Então é muito difícil fazer hangout assim. E o YouTube tá 1 semana e meia já com esse problema sério. Tanto que você tem que botar o sentido em muita coisa ao mesmo tempo. Aí eu cliquei sem querer aqui no parar a transmissão e foi onde parou, peço desculpas. O assunto que rolou por último, né? Eu penso que foi o seguinte: quando você precisa de uma coisa, por exemplo, por que eu estou usando óculos? Porque eu preciso. Começou, né, a retórica. Se eu não precisasse do óculos, eu não usaria. Tá certo? Precioso para mim é Jesus. Não é assim que a gente canta? Precioso para mim é Jesus. Então, precioso para mim, o que eu preciso é do Messias. Eu não preciso estar numa denominação para obter a salvação. A Igreja Batista, ela é diferente. As outras pregam, você tem que ter o melhor dessa terra aqui mesmo. É a doutrina da prosperidade. Então veja. Então você vê que ele não fica só num assunto, né? Ele pega um assunto e vai embolando o outro por cima, né? E acaba embolando seu raciocínio, né? Mas foi o que o Rubens disse. O Rubens disse que né, usou lá o exemplo do óculos, né, que ele tinha. Ou enfim, ele disse que as pessoas não precisam da igreja para serem salvas, né? Tá errado. Tá errado isso. Já começou errado. As pessoas precisam sim da igreja para serem salvas, né? Então o que acontece? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, né? Tô aqui com a Bíblia, né? Mas não é necessário, né? O que nós aprendemos lá em 1 Coríntios, capítulo 12? Nós somos membros de um corpo. E cada membro do corpo tem uma função, certo? A função de um membro não é a mesma função que o outro membro tem, certo? Então, um membro precisa do outro membro para lhe auxiliar. Se um membro fica sem a ajuda de outro membro, ele fica deficiente, certo? Então, é por isso que as pessoas precisam da igreja. Precisam de pastores, precisam de mestres, né? Precisam de pessoas que pesquisem as coisas. Porque cada pessoa, cada indivíduo não pode ter todos os dons em si mesmo. É por isso que eu preciso da igreja. Porque ninguém é absolutamente independente. Certo? É isso que nós aprendemos em 1 Coríntios capítulo 12. Ninguém é absolutamente independente. Quando o Rubens diz assim, precioso para mim é Jesus, né? Muitas vezes nós vemos o apóstolo Paulo falando lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. O apóstolo Paulo diz que assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim também é Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que Cristo também é o conjunto de membros da igreja. Jesus falou assim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem vos rejeita, a mim me rejeita. Então, se alguém rejeita um membro da igreja, está rejeitando a Cristo. Então não é possível rejeitar a igreja e abraçar Jesus. Não existe isso, não existe essa. Jesus rejeita essa doutrina de abraçar a ele e rejeitar os membros da igreja. Não é possível fazer isso. Jesus se confunde com a igreja. Quando Paulo estava perseguindo a igreja, ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Certo? Então não é possível abraçar Jesus e rejeitar a igreja. Se rejeitarmos a igreja, estamos rejeitando Jesus. Ok? Então vamos lá, né? Precioso para mim é Jesus.
Jesus. Por isso eu abraço a igreja. Não posso rejeitar a igreja e abraçar Jesus. É uma contradição. Mas precioso pra mim é Jesus. Aí você precisa estar na igreja para ter as coisas daqui. E não vai ter nada, é mentira deles. A Batista prega para a pessoa ser salva. Ao chegar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, qual destino há de ter sua alma? Qual será no futuro seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Quer dizer, fala de salvação, fala de vida eterna. A pregação da Batista é essa. Salvação, vida eterna, né? Esse tipo de dialética. Só que, para ter a salvação, para ter a vida eterna, não precisa passar nem pela Batista e nem por religião nenhuma. Então, Tá errado. Acabei de provar que está errado. é isso que eu defendo. Você não precisa ter um pastor aqui na terra, porque só um é vosso pastor. Isso é o que está escrito lá em Mateus capítulo 23. Mas Jesus falou isso por quê? Porque Jesus e os membros da igreja se confundem. Só um é o vosso pastor, que é o Cristo. Mas Cristo tem os seus representantes na terra, que são os pastores que ele designou. Paulo passava, para quem já leu Atos dos Apóstolos, sabe que Paulo designava pastores para pastorear a igreja e ter autoridade sobre elas. Então, como é que Jesus diz? Você só tem um único pastor e os apóstolos designam ministros e pastores para ter autoridade sobre a igreja em Atos dos Apóstolos. Não faz sentido. Você só tem um pastor significa que o único pastor é Cristo. E Cristo age com autoridade sobre a igreja através do pastor. Cristo reina através dos pastores. É assim que acontece. Ok? Então, ao obedecer os pastores da igreja, os pastores legítimos da igreja, estão obedecendo a Cristo. Porque Cristo e a igreja se confundem. É por isso que o apóstolo Paulo designava pastores para a igreja em Atos dos Apóstolos. Então não pode haver uma contradição entre o que Jesus disse e o que os apóstolos faziam. Se Jesus é o único pastor literalmente, então Paulo não poderia designar pastores para ter autoridade sobre a igreja. Mas vamos continuar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, né? A saber, o Pai que está no céu. Isso. Tá certo? Então, para que arriscar errar se você pode andar certo? Isso, para que arriscar errar? Não é isso? Mas ninguém erra quando está sozinho, né, Rubens? É impossível uma pessoa interpretar a Bíblia sozinho e acabar errando, né? A pessoa só erra quando está se submetendo a alguém, não é isso, Rubens? A pessoa não pode errar sozinha. Não é isso? Só erra quando está debaixo da autoridade de alguém, né? Vamos continuar. Você vai andar pela cabeça de outra pessoa, tá arriscado errar. Se você pode andar certo, ande certo. Não é pela cabeça do Rubens, é pelas escrituras. Exatamente, as escrituras contradizem o Rubens. Lá está escrito, quando o irmão fala que Paulo falou de salmodiar e tal, lê lá, uns aos outros. Não é cantar para Deus, não. Está triste? Cante um cântico. O irmão está alegre? Ria com ele. É esse tipo de dialética. E ele fala, tenhais cânticos espirituais. Só que o espírito para o protestante ficou, vamos dizer assim, sufocado pelo físico. Quando fala espírito para o protestante, o que está na mente do protestante é o que ocorre na igreja, ou de acordo com o que a igreja evangélica ensina.
Isso aqui eu não vou nem comentar, né? É aquele louvor só em mente, que não, que eu não sei de onde é que ele tirou, que é pra pessoa louvar só em mente, né? Eu não vou nem comentar isso daqui. A denominação Oi, internet. isso é espírito para eles. Eles não sabem que espírito é aqui, ó, no entendimento. Aham. Então, cânticos espirituais são cânticos daquilo que a pessoa tem a consciência verdadeira, correta. Não é aquele cântico que fica lá na frente cantando e algumas vezes fala coisa contrária ao Criador. Tem uma música que não é mais nova que fala: o meu Deus é Deus de perto e não de longe. Pô, na Escritura está claro: acaso sou eu só Deus de perto, não também de longe? Jeremias. E outras aberrações que as músicas falam. Essas músicas que dificilmente vai falar a coisa certa. Até essa que eu cantei: hoje tu tem a escolha. Cara, quem disse isso que é hoje? Que prepotência é essa que um homem que faz cocô igual a gente, que é humano, marca o dia do culto e agora na hora do culto que é a chance? Hoje tu tem a chance, amanhã pode ser muito tarde, a chance de quê? De ingressar na Igreja Batista. Esse culto canta-se muito na Batista. Vocês estão vendo aí a retórica? Tem uma retórica absurda, certo? Então o que acontece? Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar, tá correto. Porque nós temos que confessar a Cristo diante dos homens. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então, confessar a Cristo diante dos homens está correto, é necessário, ok? Isso é escritura, não é retórica. Vamos lá. Mas a chance de ingressar onde estiver cantando esse culto, naquela denominação. Ninguém fala para o povo, eu queria que falasse, eu queria que os pastores falassem. Irmãos, vocês podem ser salvos sem ser evangélico. Vocês podem ser salvos sem estar aqui na igreja. Porque quem morreu por vocês foi o Messias, não fui eu. Não foi o maçom que idealizou a igreja, a denominação. Quem morreu por vocês foi o Messias. Então vocês podem ser salvos sem frequentar igreja nenhuma. Rapaz, então você viu aí. Disse o Rubens, eu queria que os pastores dissessem que as pessoas podem ser salvas sem ir à igreja. Se os pastores dissessem isso, eu diria que eles estão errados. Porque é necessário uma autoridade espiritual sobre as pessoas. Porque ninguém tem todos os dons em si mesmo. Nós somos membros de um corpo. Então, eu sou necessitado de outros membros. Porque eu não tenho todos os dons em mim mesmo. Cada membro da igreja não pode fazer o trabalho de pesquisar tudo e fazer tudo para si. Por isso que as pessoas precisam de serem acompanhadas. Porque senão elas podem começar a acreditar em coisas estranhas. Como aquela mulher da seita que falou que os atos homossexuais não são pecado. E levar outras pessoas com ela para o inferno. Então é por isso que as pessoas precisam ser acompanhadas por uma autoridade. Não adianta usar retórica. Não adianta, essa retórica não só convence as pessoas desavisadas. Não convence quem tem conhecimento, que está com a Bíblia na cabeça. Vamos lá. Queria ver algum pastor pregar isso. Ô pastor, agora a pergunta do pastor. Eu vou perguntar pessoal, pastor Flaviano, algum dia o senhor pregou sobre quem comprou Jesus? Já fez uma pregação assim, um esboço? Hoje na igreja eu vou pregar sobre quem comprou Jesus. Não, eu pediria você assim, essa pergunta. A minha fala foi cortada. O pessoal está me ouvindo aqui, que a minha fala foi cortada na hora que eu estava falando. Então eu preciso voltar na mas depois eu respondo isso aí. Certo? O que acontece? Você
estava dizendo que, e continuou dizendo aí, depois você mudou, que a gente pode cantar. Você até cantou alguns cânticos aí. E citou esse cântico aí, que é um cântico antigo e muito lindo. E não você me falou agora. Porque você falou agora. O que você tinha dito que não era para cantar. Só que você cometeu outro aqui. Salvador nunca pediu para cantar. Não, o Messias nunca mandou a gente cantar para ele. Essa é minha palavra. O Messias nunca mandou, pediu para cantar para ele. Foi isso. Agora, daí dizer, só um detalhe, o senhor está colocando palavras na minha boca, o senhor está dizendo que eu estou dizendo que não é para cantar. Eu não falei isso hora nenhuma. Você disse que o Salvador não mandou cantar, não é isso? Não mandou cantar para ele nem pediu. Confirma, então. Confirmo que o Messias nunca pediu para cantar para ele. Ok, entendo. Agora, nós acreditamos na Bíblia. Nós seguimos a Escritura. E a Escritura manda louvar o Senhor. Eu cito o Salmo 150. Salmo, você sabe que salmo é louvor. A própria palavra salmo. Olha o equívoco que você cometeu aí para a gente louvar o homem. Você, olha o contexto de Paulo lá, você falou que é para os irmãos louvar o homem. Porque você diz que salmo e hino é para o homem. Como é que se explica isso? Eu louvar, elogiar, no sentido de engrandecer um homem. Olha, eu vou dizer o seguinte. Eu não disse em momento nenhum aqui que eu preciso de igreja para ser salvo. Mas devia ter dito, né? Porque é a verdade. Agora, eu vivo como salvo no meio da igreja. Seja numa denominação evangélica, seja no meio dos irmãos que se reúnem na praça, seja no meio dos irmãos que se reúnem no hotel, seja no meio dos irmãos que se reúnem no cemitério. Se eles estiverem em nome de Cristo, em nome do Messias, eles são salvos. A minha palavra e a minha crença é essa. Para ser salvo, hoje tu tens escolha. Não é para entrar para a igreja, meu Deus. Na verdade, é para entrar para a verdadeira igreja, que é a dos salvos. A denominação, não. Não é isso que o hino diz. Amanhã você pode morrer e não entrar na vida eterna. Meu amigo, É isso que o hino diz. Até nisso você está tentando mudar para quê? Para colocar os irmãos que estão ouvindo, talvez os Vida ou Rubens, qual estão caminhando comigo, aprendendo comigo, não vão cair nesse papo. A Bíblia nos orienta a reunir, a nos congregar. E isso não tem como se você segue a Escritura, porque para mim a Escritura não é unicamente as palavras do Salvador, porque você mesmo disse isso. Se o Salvador disse, vá lá e pregue o Evangelho, a pregação do Evangelho é aquilo que o Salvador mandou fazer. Então uma coisa, eu quero que todo mundo que está me ouvindo ouça. Você não precisa estar numa igreja evangélica para ser salvo. Outra coisa é, como vou viver como salvo? Olha a diferença. É muito. Então, irmãos, a única maneira de uma pessoa ser salva sem ir para a igreja é só pela misericórdia do Senhor mesmo. Existe uma possibilidade da pessoa ser salva sem ir para a igreja, que é através da misericórdia do Senhor, que é quando uma pessoa ignorante não vai para a igreja, não sabe que precisa ouvir, não sabe que não tem todos os dons e que precisa do dom do irmão para ouvir a palavra de Deus e se consertar. Mas ela recebe a misericórdia do Senhor na sua vida. E Deus pode ter misericórdia da ignorância daquela pessoa que buscou a verdade, mas não encontrou. Certo? Então essa é a única maneira de alguém se salvar fora da igreja. Agora, se uma pessoa sabe que tem que ir para a igreja e não vai, ela pode ser condenada. Certo? Porque é necessário. Porque as pessoas podem acabar no erro. A igreja é o hospital de Deus. É na igreja que a gente se conserta. Ok? Vamos lá. Vamos continuar, né? Muito diferente. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Quem te pede para colocar livro no nome de oração são dominadores, porque o evangelho não prega isso.
A gente fala assim, se você pagar aqui e der dízimo aqui, eu vou colocar seu nome na oração. É dominadores, não é a igreja que diz, a verdadeira igreja que diz isso. Eu vivo como salvo junto com... Não tem problema nenhum fazer isso, viu, irmão? Fazer uma doação e o outro irmão orar por você. Amém? A não ser que ele cobre, que ele estipule um valor para orar por você, porque senão ele não ora. Aí tá errado. Agora, fazer doação e receber uma oração não tem nada demais. Outros salmos. E ali eu edifico e sou edificado. Eu acrescento e sou acrescentado. Independentemente do local. Independentemente do local. Ok? E Rubens, respondendo sua pergunta sobre a pregação. Eu não sou pentecostal, meu irmão. Não prego, na maioria das vezes, pregações temáticas. Negócio de capona. As 5 pedras de Davi. Eu gosto de ler o texto, textual puro. Textual puro, o máximo que eu faço. O máximo. É por inferência. O máximo. Mas eu gosto de uma pregação expositiva com textual puro. Temático, isso aí, ficar com o nome de pregação. 5 pedras de Davi. Isso aí é lá no meio pentecostal, não pentecostal. Eu não pratico isso, tá? Isso é Priscila Malafaia que gosta disso, pastor. Priscila Malafaia adora. Olha aqui, ó. O que o senhor citou, eu vou ler, tá bom? O senhor citou, eu vou ler. Vamos ver como está escrito. Será que vale o que está escrito ou o que é citado? Vamos lá. Falando entre vós, em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Criador no vosso coração. Não é na boca nem na língua, é no entendimento. Tá certo? Olha lá o texto completo. Falando entre vós em salmos, cantando entre as pessoas, né? Louvar a Deus cantando. E hinos, cânticos espirituais, aqui ó, no entendimento. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso. Cantando entre vós. Cantar entre as pessoas, não é cantar sobre as pessoas ou é cantar sobre Deus entre as pessoas? Você vê como ele distorce as coisas? Tem que cantar entre as pessoas, cantar sobre Deus entre as pessoas. Qual a dificuldade de entender isso? Qual a dificuldade de entender isso? Coração, cantando no coração. Sabe o que é cantar no coração? Não é liturgia religiosa. Agora eu quero ler Amós, pastor. Amós é profeta do Criador? Devemos dar crédito a que Amós falou? Devemos credibilizar Amós? Ou o que Amós falou é para jogar fora? Tá aqui, ó. Eu odeio e detesto as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões solenes. Olha aí, ó. Oh, meu Deus do céu. Deus falou em Amós que não gostava das reuniões solenes deles porque eles cometiam pecado. Vamos lá. Leia junto comigo aí quem puder. Olha lá, ó. Eu detesto as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões. Tá vendo? Eu não consigo ler, lá. Não aceito animais, não aceito... parem com o barulho das suas canções religiosas. Olha aqui, ó. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Olha aí, ó. O Criador muda? Se o Criador não muda, eu acho que isso aqui está valendo, né? Depois você lê em casa aí quem tem a Bíblia. Ó. Isso aqui é a Bíblia Sagrada de Jerusalém, ó. Tá certo? É a nova tradução na linguagem de hoje, ó. É da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, Bíblia Protestante. Bíblia Protestante, olha. Parem com o barulho das suas harpas. Oh, meu Deus do céu. Vamos botar aí Amós. Se não me engano ali é Amós capítulo 2, né? Em 1089. Amós capítulo 2. Amós capítulo 7.
Ah, É que ali eu vejo o contrário, eu não consigo ler olhando para lá. Parem com o barulho das suas harpas. Não quero mais ouvir a música das harpas. Em vez disso, quero que haja justiça, como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como o fio, que não para de correr. Aí, em troca disso, faz o quê? Faz culto, seja religioso? Não. Em troca disso, que seja honesto com as pessoas, que sejam bons, que é o que o Criador mandou. ai, meu Deus do céu. Deus rejeita o louvor de pessoas hipócritas. É isso que o texto está dizendo. Deus não está proibindo as pessoas de cantarem para Ele. Uma pessoa que acha que Deus proíbe cantar para Ele não tem conhecimento nenhum da Bíblia. Nenhum. Mas como ele fala com a certeza, com a retórica, né? Parece que ele tem razão, mas não tem. Deus rejeita os louvores de pessoas hipócritas. É isso que está dizendo. De pessoas que praticam o pecado. Deus rejeita os louvores de das pessoas que praticam o pecado. Tá lá tocando e comete o pecado por trás. Deus rejeita os louvores. É isso que a Bíblia está dizendo. Não é proibindo. Deus não proíbe ninguém de cantar para Ele. Deus rejeita os louvores de pessoas hipócritas. De pessoas que praticam o pecado por trás. Tá lá louvando e tá pecando por trás. Deus rejeita os louvores. Ok? Mas vamos continuar, né? Com o Rubens. Ai, meu Deus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu amei a vós, assim vós também amai-vos aos outros. Agora, por que eu vou continuar cantando para Deus se Ele falou que não quer que eu cante? Ah, Ai, meu Deus do céu. Não vou nem comentar. mas foi Amós, peraí, o pai dele, Isaías, também falou o mesmo. Ah, aliás, o filho dele, o filho de Amós, Isaías, falou o mesmo. Ah, e Zacarias, filho de Amós, falou o mesmo. E outros profetas falaram o mesmo, igual Jeremias. E tantos outros falaram o mesmo. Que o Criador não se agrada disso, de culto, de religião, de religiosidade. Ele quer o quê? Que a gente faça bem às pessoas, que trate as pessoas bem, que ajude sempre que puder, nunca atrapalhe, que tenha uma boa Deus não gosta de religião, né? Ai, meu Deus do céu. Como se Jesus não tivesse trago nenhuma verdade pra gente seguir. convívio. É o que ele pede. Está escrito: que mais pede o Criador a vós, senão que pratique a justiça, que haja bem com os irmãos, que seja honesto. Está escrito se eu não me engano, em Miqueias, né? O que mais lhe pede o Criador, senão isso? Né? Então, o Criador pediu onde para mim ir para a Igreja Batista? A casa dos maçons, criada por maçons, que vai fazer um obelisco, já fez, sei lá. Que a Igreja Batista seja maçom, pode até ser verdade, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá aqui o vídeo, ó. Se alguém achar que eu estou exagerando, eu deixei separadinho aqui o vídeo que eles pedem o maçom. Agora eu não sei onde está por aqui. Ah, tá aqui, deixa eu compartilhar aqui no minuto só, gente. Só um minutinho, compartilhar essa imagem aqui, ó. Olha, estou compartilhando a tela. Olha o que esse cara vai dizer, ó. Fica olhando aí, ó. Ó. Uma marca, um obelisco, viu? Ele fala bem claro, vamos deixar uma marca, um obelisco. O homem da Igreja Batista lá dizendo que vai deixar um obelisco, ou seja, o símbolo de Baal, né? Baal, o deus dos cananeus, aquela coisa toda. Agora eu quero descompartilhar a tela aqui, não quero descompartilhar mais. É isso aí, gente. Vai vocês daí. Muito, que eu gostei muito. E eu ensino isso sempre. A gente não deve pegar textos isolados para ensinar o nosso povo.
Você leu Amós, capítulo 5, sei onde está esse capítulo 1. Primeiro, os três profetas são contemporâneos, estão vivendo numa mesma época. Leia o versículo 1, Lucas. Seja fiel com o seu povo. Eu vou ler o versículo 1. Diz assim: ouve, esta é a palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Essa palavra é para a igreja batista, Rubens? Ou é para a casa de Israel? Continuo lendo. A virgem que Israel caiu e nunca mais tornará a levantar-se, desamparada está a sua terra. Não há quem a levante. É a igreja batista que ele está falando? Ou é Israel? Eu vou pular para a gente não demorar. Vou para o versículo 4. Ele disse, olha, buscai-me. Eu quero que todo mundo leia o texto todo, para não ser enganado com o jogo de palavras. Leia o texto todo que você não vai ser enganado com o jogo de palavras. Amós, capítulo 1, capítulo 5, do versículo 1 até o 19, onde ele leu. Olha o que está escrito. Buscai o Senhor, ó casa de Israel. Buscai-me e vez, mas não busquem em Betel. Você sabe o que estava acontecendo lá em Betel, Rubens? Não é para buscar lugar físico, lugar nenhum. Estava acontecendo postes, ídolos, eles tinham levantado, os reis tinham levantado. Igual esse da Batista, igualzinho esse, obelisco. Rubens, eu não te interrompi, meu irmão. Vai ver. Deixa eu falar. Então, o que acontece? Eu pegar uma palavra de Israel e querer atribuir, esse povo estava buscando idolatria, estava adorando ídolos em nome do Deus de Israel. Isso Deus vai falar lá no final. Abomino essas festas. Como o Moisés falou lá quando ele estava descendo do monte. Não é cântico de alegria, não é festa de vitoriosos, mas são idólatras, são derrotados. Jeremias vai ficar falar no versículo 22 do capítulo 7. Eu odeio as suas festas. Por quê? Porque eles estavam adorando em Tofete, eles estavam adorando Moloque, sacrificando suas crianças e dizendo que isso era em nome de Deus. Se isso é para a igreja batista, julgue você. Eu quero que os irmãos julguem e não fiquem caindo em palavras de persuasão de homens. Os irmãos que estão da congregação lá, ouvem eu falar isso o tempo todo. Cuidado com o que você ouve, analise até o que eu digo. Não caia nesses pontos de vigário, não. Porque isso aí é manipular o texto bíblico. Leu só o finalzinho, por quê? Porque o início condena. Tá certo? Então, assim, é a minha fala sobre Amós. Se quiser conversar sobre o Jeremias, só que não esqueça de ler o versículo 31. Quiser conversar sobre Isaías, não esqueça de ler o texto todo. Mas não pode pegar só um pedacinho, Rubens. Lá está bem claro, ó casa de Israel. Se esse texto vale, então os pastores que estão praticando o dízimo da lei também podem praticar, ué? Olha a incoerência sua de ir e voltar o tempo inteiro. Se essa palavra, que não é para Israel, ela serve esses pastores que estão usando Malaquias, eles vão continuar à vontade. Porque se é, segundo a sua hermenêutica, segundo a sua forma de interpretar a Escritura. Então, por favor, Amós não está falando para a Igreja Batista. Amós não está falando para a Assembleia de Deus. Amós não está falando nem para você, Rubens. Amós está dizendo, ó casa de Israel. Você é de qual tribo, Rubens? Embora seu nome é Rubens, né? Qual tribo que você é? Não é para você essa palavra. Tá certo? Mas aqui traz um princípio para mim. Eu posso pegar esse princípio. De muitas vezes me reunir em um lugar, como a gente vê aqui, igrejas que às vezes falam que são evangélicas, e fazendo rituais que são da magia negra e dizendo que é em nome de Deus. E está aí no nosso meio, está na televisão. Essas eu acredito que Deus falaria a mesma coisa. Mas essa palavra não foi dita para mim. Não foi dita nem para você. Foi dita para aqueles e povo lá que estava buscando em Betel, não em Jerusalém. Buscando em Betel ídolos para adorar. Ok? Ok, pastor. Ok, meu amado. Ô pastor, quando o pastor fala que não foi para os batistas, eu pergunto, o que o Criador, ele, através do profeta, né? A boca do profeta diz que ele não quer, será que ele não quer de um e quer do outro? Imagina, por exemplo, um pai que fala para um filho, os outros estão ouvindo, mas ele fala para um, meu filho, você não me desrespeita. Os outros estão ouvindo isso.
Mas será que ele tem que falar para cada um dos outros o que ele não quer que a pessoa faça? Será que é assim? Ou seja, eu não quero que Israel me louve. Eu não quero que Israel venha cantar para mim. Eu não quero que Israel faça culto, mas eu quero que a Batista faça. Não, porque eles estão falando que é para Deus, mas não é. E o Batista está falando que é para Deus e é. Ou o assembleano está falando para Deus e é. O que o Messias falou da adoração para nós? O que ele disse? Os verdadeiros adoram em espírito. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui minha cara aqui. Aqui, ó. Na cabeça, no entendimento, na mente. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Sendo em espírito, é em verdade. A este, o Pai procura, porque são poucos que adoram assim. Tá certo? Agora, se o profeta falou que o Criador não quer som de harpa, não quer cantoria, quem vos convidou a pisar nos meus átrios? Chega Isaías a dizer isso. Ofertas vãs. Ele fala que não quer saber disso. O que ele quer? Que a pessoa vá para a Batista louvar lá? Não. Ele diz, eu quero que vocês pratiquem a justiça, que estenda a mão a quem necessita, que reparta o pão com quem não tem. Isaías, esqueci o capítulo, mas está lá em Isaías. Então, quando você vê o Criador falando para um grupo o que ele não quer, e automaticamente o que ele quer, você vê que o que ele não quer é o que as igrejas evangélicas fazem. E o que ele quer é o que todos deveriam fazer. Na mesma hora que ele fala o que ele não quer, ele fala o que ele quer. Seja no Amós, seja Zacarias, seja Isaías, seja Jeremias, seja qualquer profeta. No momento exato que ele fala o que ele não quer, ele fala o que ele quer. E o que ele quer nunca é que faça a mesma coisa, só que agora na Igreja Batista, ou na Assembleia, ou na Presbiteriana, ou na Universal, ou em qualquer outra denominação protestante ou da Umbanda, qualquer religião. Não. Ele é taxativo sempre e diz, olha, nisso não lhe agrada. Ofertas e oblações não lhe agradaram. Portanto, retira o primeiro, estabelece o segundo. O primeiro, na velha aliança, existiam essas coisas. Prática de culto divino, santuário terrestre, figura sacerdotal. Hoje, Pedro ensina para a gente que nós crescemos como pedras preciosas para sacerdócio verdadeiro, para apresentar culto espiritual, está escrito lá, tá certo? E somos nós que crescemos para a morada. Então, hoje, o local, o culto e o sacerdote somos nós, segundo Pedro. O Messias é o sumo sacerdote. Os pastores são impostores. Eles estão no lugar da cabeça do Messias, como sacerdote. Aqui no Brasil, não se chama sacerdote, fala pastor. Como se Paulo não tivesse colocado ministros para ter autoridade sobre a igreja. O que é a carta a Timóteo, pelo amor de Deus? O que é 1 e 2 Timóteo? Timóteo era quem ia pregar, quem tinha autoridade sobre a congregação, o que Paulo colocou. Ai, meu Deus do céu. Quem era Timóteo que Paulo colocou? Quem era Timóteo? Então, quem cai nessa conversa aqui é porque não conhece a Bíblia, entendeu? Não conhece. E padre às vezes fala sacerdote. Mas quando você vê em outros locais, chama até de reverendo. Aquele que merece ser reverenciado, adorado, né? Então você vê, o pastor, qual papel ele desempenha se o nosso pastor é o Messias? Qual papel um pastor evangélico desempenha se o nosso pastor é o Messias? Nós ouvimos a sua voz e o seguimos. O pastor... Ora, são os representantes de Cristo para exercer a autoridade sobre a igreja. É claro isso. Em que posição? Se fosse uma partida de futebol, qual é a camisa que ele veste? A camisa do Messias? Se não é do Messias, é de quem? Então, é muito complicado para defender pastores da existência da função dele. Função religiosa denominacional. Tá certo? Na igreja evangélica, na igreja protestante. Ou o pai de santo, ou o guru, ou o padre. Essa figura sacerdotal que tinha na velha aliança, mas que não agradava ao Criador. Tanto é que você vai ler um monte de vezes em Coríntios, em Hebreus, dizendo que aquele sacerdócio era falho, que os homens morriam e havia necessidade de nascer outro.
Agora os sacerdotes estão tudo aí, se chamando pastor, padre, mas desempenhando essa função de estar entre Deus e o homem de forma efetiva. Então você procura espaço para eles na nova aliança. Você não acha? Paulo chegou a dizer, olha, eu temo que após a minha partida surja entre vós, ou levante-se de vós mesmos, pessoas que façam discípulos para si. Os discípulos para aquelas pessoas. Ora, não foi o que Jesus disse? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos. Não foi isso que Jesus disse? Façam discípulos. Como você tem hoje discípulos de Macedo, discípulos de RR, discípulos de Malafaia, discípulos de tanta gente. E se tem discípulos do Rubens, eu digo para vocês se afastarem de mim, viu? Corram de mim. É o que eu falo sempre. Eu não quero ninguém atrás de mim, não me siga que eu não sou novela, nem me obedeça. Se existem seguidores do Rubens, eu aqui em público, alto e bom som digo, eu não os quero. Cada um siga a sua vida. Naquele dia eu não vou poder estar perto para poder ajudar a absorver ou condenar ninguém. Então, ou seja, sai da igreja e se vira. Fica sozinho e te vira. Ah, eu não tenho conhecimento, não tenho dom para isso. Bom, aí é problema seu. Mas sai da igreja e se vira. Porque eu não vou lhe ajudar em nada. É isso que o Rubens está dizendo. Então, meu irmão, isso não faz o menor sentido, irmão. Sai da igreja pra ficar sem autoridade nenhuma, irmão. corram de mim. Saiam fora, deixem de ser meus seguidores, que eu não quero seguidores. Eu já repeti isso centenas de vezes, mas acho que não custa repetir para os novos que estão chegando. Porque de repente começa a me seguir também. Você fez uma... Entendeu? Oi. Porque o horário de manifestação, você aí, é uma colocação, a gente já vai dar 11 horas já, vai ficar tarde demais. Tanto fala vendo que amanhã vai ter que estar cedo. Então, a gente vai ficar muito extensivo, grande no hangout, né? Mas, se você tiver alguma colocação, faça. Alguma pergunta, faça também. O professor cumprimenta e a gente aí vai finalizar agradecendo ao pessoal. Eu quero só falar rapidamente aqui. Eu não sei muito investir com essa questão do hangout e tal. Apareceu uma mensagem aqui na minha tela, sim ou não. Eu cliquei em sim, sei lá, eu cliquei em sim. E com isso eu acho que eu acabei bloqueando alguém aqui, o Chelsea, mas foi ele e tal, não entendi bem. Ele falou que bloqueou, mas ele bloqueou. Se foi isso, eu peço perdão, não foi de maldade, eu vi a mensagem no direito, tá agonia aqui, eu acabei clicando em sim, não sabia se era o que era, entendeu? Mas só adianta você faz o seu cumprimento aí, sua colocação, e quiser fazer uma pergunta, você faz, o Rubens faz a réplica, e a gente vai para os agradecimentos do pessoal que assistiu, está assistindo até agora, tá bom? Ok. Oliver, primeiro eu quero te agradecer, meu irmão. Quero te agradecer pela oportunidade, agradecer o Rubens mesmo, gostei de conversar com ele. Vou assistir alguns vídeos seus, tá? Vou te conhecer agora. Antes, eu vou falar igual o Jó. Te conhecia só de ouvir falar. Agora eu tô te vendo e quero... Não, o Jó que diz antes conhecia somente de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem lá com o criador lá. Não, é só brincadeira, tá? Eu quero complementar, primeiro dizendo, o Rubens fez uma andança aí, misturou um monte de coisa, só consertar aquilo que eu acredito. Ele falou de amor sobre culto e louvor. E foi lá para a mulher samaritana falar de adoração. Adoração não é louvor. Adoração nunca foi louvor. Certo? E depois foi para pastor. Eu queria um hangout para a gente conversar sobre lideranças, sobre reunião e sobre tempo. Esses temas a gente poderia sentar e conversar mais. Porque eu acredito que o próprio Pedro disse: apacentai o rebanho de Deus, assim como eu estou fazendo. Mas a gente deixa para conversar isso no outro hangout, porque senão não vai ter tempo, é muito tempo. Mas eu só quero dizer que, para concluir minha fala e passar por Ruth e por Oliver, é o seguinte: meus irmãos, se você não frequenta uma denominação religiosa, isso não define se você não é noiva. Não define. A placa de igreja não salva ninguém. Você ouve isso no meio evangélico o tempo inteiro. Eles
falam isso virou um jargão no meio deles. Eu afirmo o que eu vivo e o que eu ensino. Cuidado com isso também, viu? Cuidado com isso. Não é toda doutrina que lhe salva, não. A única coisa que pode lhe salvar, estando seguindo a doutrina errada, é a misericórdia do Senhor. Onde eu tenho a oportunidade de ensinar a palavra do Senhor. Não é a denominação que me faz ser igreja. Eu dei 3 exemplos aqui. 3 exemplos aqui. Você tem os evangélicos, você tem os neopentecostais, que era bom eu ensinar alguns aqui que talvez não saibam, que fica falando como se neopentecostal fosse protestante. Não é. Historicamente, não é. Mas aí, como não temos tempo, então deixa isso para outra oportunidade. Tem os irmãos da Vínia, que não congregam em templo. Tem os irmãos dos discípulos, que não têm templo. E tem esse irmão, que se vocês quiserem buscar conhecer esse movimento, que eu também achei muito interessante, que é Igreja Orgânica, o nome do livro, do Neil Colley. É um movimento também que funciona em casas. Então, como que eu disse aqui que igreja evangélica que salva? Não salva em momento nenhum. Agora, aquele que é salvo, ele está no meio da igreja, aonde ela estiver. Ele se reúne, isso é a minha crença, junto com o que eu creio e está escrito na palavra do Senhor. Se reúne, seja numa denominação, seja num sofá de uma casa, seja em um hotel, seja em um cemitério. Ele se reúne para compartilhar a palavra, para louvar o Senhor, como o próprio Salvador fez, para louvar o Senhor, como Paulo disse em Colossenses lá, e o Rubens leu, ainda bem que ele leu o texto. Se é no entendimento, é na visão do Rubens. Na minha visão não dá para cantar no entendimento. Eu canto com as minhas palavras. Então, não fique preocupado, será que eu estou condenado se eu estou fora de uma denominação evangélica? Eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Agora, se você não está no meio da igreja, aí é uma questão, que é você que vai julgar. A igreja, a noiva, se reúne. E eu tenho muito dado aqui no Novo Testamento para a gente conversar sobre isso. Tá certo? Que Deus mesmo nos abençoe. Que eu quero agradecer o pessoal aí da igreja lá que acompanhou. Quero agradecer o Gelson. Fica com Deus aí, até mais. Tá, obrigado também, Oliver. Obrigado a você e ao nosso queridíssimo pastor Flaviano. Só fazer uma pequenina colocação sobre as questões colocadas pelo pastor. Quando ele falou lá no princípio que a verdade, vamos dizer assim, né, ficou omitida ou escondida, ficou adormecida até o século XXI, e só no século XXI é que as pessoas propagaram essa verdade, que tal, que não crê nisso, e falou esse tipo de assunto. Agora eu deixaria no ar também a questão envolvendo a igreja, né, a noiva se reunir. Será que só no período de Lutero é que ela voltou a se reunir? Antes não tinha noiva mais, a noiva estava dormindo também e voltou a se reunir de Lutero para cá? Fica essa pergunta no ar. E Oliver, sem tréplica, sem réplica, sem eu falar mais nada, eu já dou meu boa noite agora, mas eu queria ouvir uma resposta bem rápida do pastor sobre uma pergunta derradeira e eu já estou me despedindo. Quem vem se não para matar, roubar e destruir? Que o pastor responda. Essa é clássica, né? Essa é clássica, né? Então, o Rubens diz, né, lá, ele vai comentar essa passagem, né? Ele vai dizer que não existe senão um único pastor, que é o próprio Jesus Cristo, que já é um absurdo com o que comparando com o que a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, né? Mas eu gostaria que vocês lessem uma parte do que Jesus disse, uma parte muito importante. Jesus disse assim, João capítulo 10, a partir do versículo 10, né? Jesus diz assim: o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Versículo 11, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro
Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca e espalha as ovelhas. Veja bem, então, o lobo ataca e espalha as ovelhas. Então, quem espalha as ovelhas é o lobo. É o lobo que chega quando o mercenário ataca as ovelhas que estão debaixo da autoridade de um mercenário. Vem o lobo e espalha as ovelhas. Então, espalhar as ovelhas é o trabalho do lobo, não é o trabalho do pastor. Quem espalha as ovelhas, segundo o versículo 12, João capítulo 10, versículo 12, quem dissipa as ovelhas, quem espalha as ovelhas é o lobo. Então, o lobo espalha as ovelhas. O verdadeiro pastor, o pastor genuíno, une as ovelhas. O lobo espalha. O lobo dissipa as ovelhas, né? Quem é que está dissipando as ovelhas? O Rubens, porque ele não quer que ninguém se ajunte numa congregação. Muito simples. Jesus Cristo é o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus age através das autoridades. E o lobo espalha as ovelhas. Os hereges são os lobos. Os lobos espalham as ovelhas. Os hereges é que são os lobos. Porque eles espalham as ovelhas. O ladrão é o diabo, que vem para roubar, matar e destruir. Que vem para roubar as ovelhas do aprisco. E o lobo espalha as ovelhas. Ele dissipa as ovelhas, porque é o herege. E tira as pessoas da comunhão da verdade. Então, o lobo é quem espalha as ovelhas. O bom pastor une as ovelhas em torno da verdade. É isso que Jesus quer dizer. O lobo dissipa, espalha as ovelhas. Ok? Quando você, porventura, você ouvir alguma vez o Rubens falando sobre isso, se lembre do lobo. Que o lobo dissipa e espalha as ovelhas. Ok? Vamos continuar. E eu não falo mais nada. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Essa pergunta é boa, né? É o seguinte, eu tenho conversado com alguns irmãos que eles dizem que isso é os pastores do futuro. Eu tenho lá as minhas dúvidas. Embora eu concorde que são falsos líderes, mas não falsos líderes no sentido de... Porque esse texto não é profético. Jesus, o próprio Salvador, deu sua porta. Os que vieram antes de mim. Antes não é futuro. Antes é passado. São ladrões e salteadores. E o ladrão, versículo 10, vem senão para roubar, matar e destruir. Então, Rubens, eu penso que esses ladrões, posso estar equivocado, tá? Penso que esses ladrões são Teudas e Judas, que Gamaliel fala lá em Atos, que eles tentaram reunir as ovelhas do Salvador, se passando por Messias, mas o Salvador disse, eles tentaram, mas as ovelhas não ouviram a sua voz, porque as ovelhas não ouvem a voz do estranho. Mas a gente está bem parecido, que são falsos líderes. Só não acredito que é do futuro, tá? Para mim são do passado, porque antes de mim eles vieram. Tá certo? Infelizmente, né, esse pastor tem uma interpretação deficiente das escrituras, né? Mas vamos lá. Pastor Fabiano, rápido, só para finalizar aqui, eu gostei da pergunta. É só complementar. O senhor falou que não gosta de textos isolados, né? E o senhor foi lá para trás ler apenas antes. Eu queria que o senhor seguisse a leitura, né? Dali em diante, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Aí ele fala, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Eu sou o pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que se diz pastor, de quem não são as ovelhas, vendo o lobo,
foge. Ora, ele foge porque ele é mercenário e não tem amor pelas ovelhas. E ainda vai seguindo adiante, que ele vai falar que ainda me cabe, aí existem outras ovelhas que me cabe também conduzi-las, cabe a ele, pastor. Não cabe a ninguém, é ele conduzir, não é a mim, não. Então, como é que Paulo colocou pastores, colocou autoridade sobre a igreja em Atos dos Apóstolos? Como é, se é só Jesus Cristo, fisicamente, que é o pastor da igreja, como é que Paulo colocou autoridade sobre a igreja em Atos dos Apóstolos? Como é que pode uma coisa dessa? Paulo está contradizendo Jesus? Paulo não criou uma igreja segundo o modelo do Evangelho? Meio complicado, não é isso? Sim, não. Ele fala que cabe a mim cumprir. Será que não está falando futuro, pastor? Aí não está falando futuro, será que aí só está falando do passado? Então fica fácil entender, só ler o texto completo, eu falei. Eu não gosto de ler o texto todo. Eu acredito que eu vou fazer uma apanhada do que. E aí ler todo o contexto, ficaria muito claro. Entendeu? Você vai ver que está falando não só do passado, presente e futuro. Ele está falando, em todo tempo, porque o nosso Pai ele não muda, não tem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Entendeu? Então, ali, essa passagem aí está muito clara. Não tem como a pessoa tentar imaginar outra. Está muito claro. Ele não fala dos que foram, não sei. Mas ele fala também que ele é o único pastor e fala que convém a ele, pastor. Ele não fala assim, eu convém a mim, também alguns que eu vou Outra coisa, Oliver, se você me permite, outra coisa, o pastor citou lá Teudas e Judas, né, na questão envolvendo Gamaliel, e é importante a pessoa ler e notar que ali não se enquadra como aquele que veio antes de Jesus, porque, cara, o Teudas era, na verdade, não um pregador do Messias, ele era um revolucionário, um Che Guevara, e o Judas também era um Che Guevara, eram os caras que queriam dominar aquele local e juntou um exército, e foram mortos eles e o exército deles. Então, quando Gamaliel, aquele idiota, uma besta quadrada que o pessoal lá idolatrava e até hoje muitos idolatram, ele falou ao público que dava ouvido a eles, e falou uma mentira, disse que a obra, se não for de Deus, ela termina. Um monte de obra que está por aqui não é de Deus, está até hoje. Mentiroso aquele Gamaliel safado. O que ele citou ali não foram pessoas discípulos de Jesus se dizendo Jesus. Tem nada a ver com isso. Quem falou isso foi o Flaviano. O Gamaliel, fariseu, disse que se levantou antes como liderança do local. E juntou 400 homens. Era um exército que ele estava levantando para dominar. Gamaliel disse, se não for de Deus, um dia vai acabar. Mas o Rubens discorda, ele acha que todo o mal vai permanecer eternamente, né? Isso é um absurdo. As obras de Deus são eternas, mas o mal, por mais que demore milênios e milênios e milênios, um dia ele vai acabar. Mas as obras de Deus não acabam, ok? Ainda que demore, o mal acaba. Mas as obras de Deus não. De jeito nenhum, não é possível isso. A região ali. E foram mortos. Ele e depois dele o tal de Judas. Tá só lembrando disso. Ele me fez a pergunta quem é o ladrão. Ele não fez a pergunta quem é o bom pastor. Se ele me perguntasse quem é o bom pastor, eu seguiria a leitura. Então essa é a questão. A primeira pergunta ele fez, quem é o ladrão? Eu disse ainda, interpretação. Não foi não, pastor. Eu não perguntei quem é o ladrão não, pastor. Eu perguntei assim, pastor. Não, pastor, nem falei João 10. Pode estar gravado aí. Eu falei assim, ó. Quem é que vem senão para matar, roubar e destruir? Quem é que veio para o ladrão? Não, mas o senhor termina o programa botando palavras na minha boca, mas tudo bem. Quem veio para matar, roubar e destruir? O ladrão. Você me perguntou quem é o ladrão. Então eu te respondi quem é o ladrão. O bom pastor, o próprio apóstolo Pedro fala lá, ele é o grande pastor.
ele cita Teudas e Judas falando do Messias fazendo seguidores. Mas é a minha interpretação. Eu não estou dizendo que eu estou certo aqui, não. É a minha interpretação. Como você está falando que é a sua interpretação, que é um revolucionário. Jesus também foi um revolucionário. Jesus também foi um Che Guevara. Aos olhos dos outros, sim. Aos nossos olhos, ele é o Salvador. Mas aos olhos dos outros, é só olhar na história o que a história diz dele. Então, sim, a pergunta eu respondi sim, olha, eu conheço bem o texto. Só não respondi porque ele não me perguntou quem é o sumo pastor, quem é o grande pastor, quem é o pastor das ovelhas. Eu diria que é Jesus, que não é eu, que não é o outro. O Messias não vem com características de líder local, humano, tanto que o próprio Roma, que seria as pessoas mais interessadas em destruir uma liderança na Judéia, lavou as mãos e disse, não vejo condenação nesse justo. Então Roma nunca viu o Messias como Che Guevara, como revolucionário. Os caras que queriam acusar ele de qualquer jeito eram os líderes religiosos da época, os sacerdotes da época. Historiadores veem Jesus como revolucionário. E outra coisa, olha, só para me explicar, então. Você falou aqui que é eu que guio as ovelhas. Quem disse isso? Quem sou eu? Eu disse para você, a primeira pergunta do Rubens, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu disse? Eu não consigo fazer isso. Eu quero ser salvo. Se o próprio Senhor não fazer isso na minha vida, é Ele quem conduz as ovelhas ao aprisco. É Ele quem tira para fora as ovelhas e guarda as ovelhas. Em momento nenhum, pastor, eu sei que pode e tem pastor que se acha o Messias, que quer dominar mesmo, eu sei. Mas não é isso que a Bíblia ensina, a apóstolo Pedro ensina para nós. Que deve cuidar como quem tem que prestar contas, o autor de Hebreus, pessoal. Certo? Mas não. O pastor que fala que ele leva a igreja a ovelha, leva a ovelha a Cristo, ele não é pastor. Ele nunca entendeu a ideia, o que é o poimento. E Pedro recebe essa palavra do próprio Salvador. Me ama, poimento, minhas ovelhas. Certo? Pastoreio, minhas ovelhas. E ele fala isso lá na sua carta. Vocês anciãos, vocês presbíteros, pastoreiem o rebanho de Deus, como eu sou um de vocês. Mas aqui, eu gosto de falar um assunto, a gente tem que desenvolver, porque senão vai ficar uma fala partida aí o pessoal não vai entender, entendeu? Terminei. Até que foi bem, né? Esse pastor. Foi bem. Foi bem. E não se deixou levar pela retórica do Rubens. Graças a Deus. Só para finalizar aqui, pastor, rapidamente, né? Quando eu falei sobre o texto do senhor meu, eu falei que a pergunta foi uma, a tua resposta foi outra. Entendeu? Porque o senhor foi lá para trás, falar que foi passado. Então a pergunta foi feita em cima de quem veio para matar. O pastor conseguiu refutar que não é só Jesus fisicamente que é o pastor da igreja, mas que a igreja tem pastores aqui na terra. Mas ele finge que não escutou, né? O ladrão, né? Veio para matar, mas o senhor foi um ladrão. Acho que não está certo. O senhor fala que foi um ladrão. Mas aí eu lhe perguntaria também, né? Quem é esse ladrão, né? Está se falando. Muitas pessoas repetem que o diabo é o diabo, No meio pentecostal, você ouve isso mesmo. Eu estou falando de pentecostal com a impressão que eu não gosto de pentecostal, não é isso, não. Me perdoa. Pastor. Pentecostal eu não gosto. Eu não gosto de neopentecostal. Pentecostais eu respeito demais, embora tenhamos diferença, mas eu respeito muito. Mas os neopentecostais, para mim, tem dificuldade até de ver como coisa. Agora, pastor, confessa aqui que o senhor é homem de Deus, o senhor não fala mentira e nem em público, assim igual o senhor tá, vai falar uma mentira grande. O senhor aprendeu que quem veio matar, roubar e destruir não é o diabo. O senhor aprendeu com quem, pastor? Estudando, Mas, analisando o texto. mas onde o senhor ouviu isso? O senhor ouviu isso na igreja batista ou foi fora? O senhor... Quem vem roubar, matar e destruir é o diabo mesmo. Quem vem roubar porque o diabo rouba as ovelhas, né? Através de todos os tipos de pecado, rouba as ovelhas do aprisco. Agora o lobo, que é o herege, vem, dispersa, dissipa, separa as ovelhas, né? O senhor ouviu isso, foi na igreja batista?
ou foi fora da Igreja Batista, de que quem vem matar ou vai destruir não é o diabo. Lá o senhor ouviu o quê? O da Igreja Batista. O senhor aprendeu que é o diabo ou que não é o diabo? Eu vou dizer o seguinte, eu sei a resposta que você quer. Não é o evangelho. Isso não vai dar. Ele disse isso, eu concordo com você, Rubens. Eu não estou dizendo que eu não concordo com você, não. Mas eu estudei, li, e lendo o texto, eu entendo que o ladrão não é o diabo. O ladrão está ligado ao primeiro ladrão. Mas o senhor foi despertado para ler isso? Onde e como? Para ler isso. Como é que o senhor despertou? Peraí, deixa eu ver direito. Infelizmente nessa parte esse pastorzinho tá errado, né? Tá bom. Analisa. Quantas vezes você está lendo a palavra Tá bom, mas... O ladrão, ele pode usar, o ladrão que é o diabo, ele pode usar vários meios para roubar as ovelhas do aprisco, né? Mas o lobo são os hereges. O que eles falaram é igual o dízimo. É igual a questão do dízimo. Você não pensa que eu fui ensinado que o devorador era demônio? Eu não acho que fui. Também fui. É só ouvir as pregações aí. Agora, isso não quer dizer que eu continuo propagando esse ensino, né? E isso também. O irmão que fala que o ladrão é o diabo é porque ele foi ensinado assim. Até que ele tenha esse conhecimento que você tem hoje, porque eu te pergunto, quem foi que te falou isso também? Não foi alguém que te orientou? Foi. Foi o Dudu. Eu fui o Edival, filho do Darcy. Isso é igreja. Você tem que reunir com alguém te orientar. Isso para mim é igreja, meu irmão. Na verdade, irmão, foi o Darcy, o Dudu, filho do irmão Darcy, que me mandou ler de novo o texto. Ele que eu não tinha visto, não. Edival. Eu não sei quem é. Eu sou muito fraco no conhecimento das personalidades. Conheço esses caras que estão na televisão, não tem ninguém. Eles me querem. Eu falei que o senhor conduzia, né? Mas observe, pastor, há uma contradição aí, como o senhor disse que não conduz, né, as pessoas, né? Porque o senhor mesmo acabou de dizer, né, que precisa de alguém para conduzir, alguém para... Então o senhor faz esse papel de condutor, entende? E o Salvador, ele está bem claro e explícito, falando que convém a ele, entendeu? Não é ninguém, é a ele. E para isso ele deixou o Espírito dele para que nós aprendêssemos através do Espírito dele, entendeu? Não precisa do BR, uma pessoa. O cara acabou de ouvir a passagem de Pedro, mas mesmo assim continua repetindo. O ser humano, para fazer isso, ele tem o Espírito, ele tem os conduzir. Agora, o que acontece com esses caras na autoridade? Nenhuma base, nenhuma. Não vai dar tempo agora de expandir esse assunto, porque é esse assunto que eu gosto de falar. Mas não existe uma base para isso. Vamos marcar outro, porque senão vai ficar, realmente vai ficar assim, no meio, aí fica ruim, entendeu? Tá vendo? Deixa eu concluir. Eu não vejo nenhuma passagem que dê base para dizer que foi ungida pastor, vamos ungir agora foi o pastor. Porque está escrito que devemos levantar o pastor e ungir ele. Não tem essa base, não existe. E muito menos assim, o cara tem que estudar teologia para virar pastor também. Essa prática, essa base também não existe. Então, assim, eu continuo defendendo que o Salvador, ele sim, tem que conduzir ele, não é nenhum BR. Mas, vamos lá, para não ficar muito redundante também, vou passar para o Flávio que ia falar, eu disse, Flávio, que eu vou falar no seguinte. Não, ok. É porque esse assunto é bom, a gente poderia falar mais. Eu penso diferente de você, Dó. Eu não vivo no sentido assim de conduzir pessoas a Cristo, não. Eu tenho algumas perguntas que eu poderia fazer para vocês me explicarem. Se não tem pessoas que... Olha o que o Rubens acabou de falar aí. Alguém edificou ele e disse, leia de novo o texto. Tem alguma coisa errada lá. Isso é igreja. O líder, ele serve para orientar na palavra do Salvador. É esse o papel do líder. O Dudu não é líder de nada, ele nunca foi pastor, viu, irmão? Dudu não é líder. Alguém. Você viu como é contraditório? Foi alguém que explicou o Rubens.
Quer dizer, alguém que tinha um talento que ele não tinha, né? Apesar de estar interpretando errado. Então você vê, né? O cara é ensinado por outra pessoa, mesmo assim não admite a necessidade de ser ensinado, né? Te orientou. Alguém te orientou. Tá certo? Aqui, fica a pergunta para você então, o Dória, o Oliver e o Rubens. O que o apóstolo Paulo quis dizer? Um plantou, o outro regou e Deus deu o crescimento. É só pensar um pouquinho, a gente pode discutir, por isso que eu estou falando, a gente tem muito assunto para a gente conversar, senão vai ficar no meio do caminho. Mas Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. É uma boa pergunta para a gente refletir. O que significa isso? O que Pedro fala lá, na segunda carta dele, no capítulo 5, apacentai o rebanho de Deus. O que Jesus quis dizer para Pedro? Pedro, apacente as minhas ovelhas. Será que Pedro entendeu errado? A gente tem muito para conversar. Olha, Como é que eles vão fugir dessas passagens, né? Quero ver. Tô curioso. é que o assunto vai morrendo, mas não morre. A questão é a seguinte, Oliver. Quando você vê Ele tá rindo, mas não responde, né? Isso é que é engraçado. Apolo regou e Paulo plantou, Apolo regou, foi uma situação em que Apolo saiu pregando, mas não tinha muito conhecimento. Tanto que coube depois Paulo deixar ele uns dias, parece, se eu não me engano, na casa de Lídia, para poder doutrinar ele melhor, porque ele pregava umas coisas um pouco fora do que Paulo ensinava. Então, quando o pastor fala, parece que ali citou dois pastores, né? Um pastor pregou, o outro pregou. Só que nas igrejas evangélicas só tem um pastor. Por exemplo, o R.R. Soares. Os outros vão falar só a mesma coisa que ele. Vai ser a onipresença dele onde ele não está. Vai falar igualzinho ele. Até o gesto vai ser parecido. Isso acontece na Universal, acontece com os batistas que pregam todos iguais. Por que isso? Porque eles não são onipresentes igual o Criador. Então tem que ter. Ele acabou de dizer que nas igrejas só tem um pastor. Aí depois mostra a igreja que tem mais de um pastor. Né? Igual Paulo e Apolo, né? Então, o cara consegue se contradizer. Ele não consegue criar um texto, uma fala sem contradição. Pelo amor de Deus. E ali a identidade da denominação transpassada por outro homem. Só que no caso lá que ele citou, não foi caso de dois pastores evangélicos. Foi o Apolo que estava pregando de um jeito e Paulo que pregava um pouco diferente. Aí ele falou, quem dá o crescimento é o Messias. Ele falou que não é para fazer isso. Ele falou no passado. O pastor que defendeu que o ladrão é do passado, né? Agora não defende, que ele falou, Paulo plantou, passado. Apolo regou, passado. Ele está citando algo que aconteceu, entende? Mas não exatamente que é para fazer isso, para ter um pastor para regar, outro para plantar. Outra coisa, a pessoa que me abriu os olhos com relação ao ladrão, não é pastor, não é líder de nada, é só alguém comum, igual a gente. Então, quando você vê nas escrituras, esse modelo está certo, de uns irmãos levar a informação para outro. Agora, o que não está certo de acordo com a escritura, que não é modelo, é alguém ir no cartório, pagar R$ 200, abrir uma igreja, colocar qualquer nome que quiser, tirar o CNPJ e virar representante do Messias da noite para o dia. E é isso que todos fizeram. Denominação. Igreja de denominação. Quando fala igreja, agora estou falando de denominação. É que a mente também está... denominação. Então, hoje, com R$ 200, tu chega no cartório, a mulher não pergunta, você tem teologia? Você sabe? Não precisa nada, é só dinheiro. Pagou lá R$ 200, vira-se representante de Deus da noite para o dia. Qual? Todas. Todas fizeram isso. A Batista pode ser velha pra caramba, mas um dia ela fez isso. As que vão iniciar amanhã no cartório, quando o cartório abrir, vai começar amanhã. Mas do mesmo jeito que a Assembleia começou um dia, Universal e todas as outras que estão aí. Foi no cartório, abriu lá um CNPJ na Receita e virou representante do Messias da noite para o dia. Eu pergunto, pode ser algo sério isso? Realmente é complicado, né? Quando uma pessoa dá a si mesma a autoridade, né? Que não veio determinado de alguém. Quando um apóstolo, isso aqui é importante. É importante. Quando um apóstolo recebia a autoridade, ele tinha, lá em Atos dos Apóstolos, ele recebia a imposição de mãos de alguma autoridade da igreja. Para que ele pudesse ser... para que ele pudesse receber a autoridade. Agora, não é legítimo, segundo as escrituras, que
que uma pessoa se declare autoridade sem receber a imposição de mãos, certo? Então ninguém pode levantar um dia, tá lá na sua casa, num lugar bem confortável, aí vai levantar a mão, pronto, agora eu sou a autoridade espiritual. Não, isso daí tá errado. Precisa receber de alguém que tenha autoridade legítima, porque senão não tem, ok? Precisa receber a imposição de mãos de uma autoridade vinda legitimamente, ok? Vamos lá, vamos continuar. Zé, opa, vai falar, Fábio? Não, eu pergunto, é para mim responder se isso é sério? Isso é só cumprir normas. E detalhe, para ser igreja não precisa de CNPJ, não. Volto a dizer, tem denominações e muitas denominações aí que nem tem. Por exemplo... Mais uma coisa. O Rubens aí quer dizer que a igreja não é uma instituição. Você acha que a igreja não é uma instituição? Você acha mesmo? E assim, para entender que a igreja sim é uma instituição, nós temos que ter algum conhecimento das escrituras, né? Nós precisamos ler Atos dos Apóstolos, né? Se você ler Atos 15 e 16, você vai ver sobre o Concílio de Jerusalém, né? Lá no Concílio de Jerusalém, alguns fariseus que se converteram ao cristianismo começaram a dizer para Paulo e Barnabé, para algumas pessoas próximas de Paulo e Barnabé, que se algumas pessoas não fossem circuncidadas, elas não poderiam ser salvas. Aí então o apóstolo Paulo, discordando dessas pessoas, começou a debater com elas. Então eles foram lá de onde eles estavam até Jerusalém para debater essa questão, como está escrito lá em Atos capítulo 15, certo? Depois que foi decidido que não era necessário mais a circuncisão para que as pessoas fossem salvas, lá em Atos capítulo 16, Paulo, nós lemos em Atos capítulo 16 que Jerusalém, a congregação de Jerusalém, decretou que todas as comunidades cristãs precisavam considerar que não é necessária a circuncisão para ser salvo. Então está escrito lá em Atos capítulo 16, a partir do versículo 4, né? Diz assim a Sagrada Escritura: na cidade por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Atos capítulo 16, versículo 4. Então, Jerusalém decretou e o apóstolo Paulo pegou os decretos da congregação de Jerusalém e foi entregando em todas as comunidades cristãs para que fossem obedecidas. Então, ainda que todas as comunidades cristãs fossem chamadas de igrejas, no plural, né? Todas as comunidades cristãs recebiam a doutrina de Jerusalém por decreto. Vou repetir. Todas as comunidades cristãs recebiam a doutrina que vinha de Jerusalém por decreto. Então, todas as comunidades cristãs faziam parte de uma única igreja que estava debaixo da autoridade dos apóstolos. Por isso, sim, a igreja sempre foi uma instituição desde o princípio. Ainda que a Bíblia chame de igreja os membros, as pessoas que estão na casa, igreja, né, de igrejas, fala em igrejas no plural, todas as comunidades cristãs daquela época eram uma única instituição. Todas as comunidades cristãs, segundo Atos capítulo 16, versículo 4, recebiam a doutrina dos apóstolos de Jerusalém por decreto. Atos capítulo 16, versículo 4.
Na cidade por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Então, Paulo saiu em todas as comunidades dizendo: obedeçam às decisões da igreja de Jerusalém, porque nós decidimos isso lá e vocês das outras comunidades têm que obedecer. Em outras versões está escrito decreto, os decretos dos apóstolos e dos presbíteros de Jerusalém. Então a palavra é decreto. Então todas as comunidades eram uma única instituição, sim, ainda que o Rubens não aceite, né? Vamos lá, vamos continuar. Conhecimento bíblico é uma coisa maravilhosa, né? Vamos lá, não pode esquecer. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Né, Rubens? Você fala assim, por isso que eu falo, a gente tem que ter tempo, tá? Lá tinha denominação? Eu pergunto para você, uma microempresa, naqueles dias lá, tinha CNPJ? Como nós já vimos, a igreja era uma instituição, né? Estava submetida aos apóstolos da congregação lá de Jerusalém, né? Que recebia as doutrinas por decreto, segundo Atos capítulo 16, versículo 4. Não tinha, porque não era parte da cultura e do contexto daquele povo. Hoje, se você quer abrir uma organização religiosa séria, o ideal é fazer um CNPJ, segundo as leis que está aí. É o contexto que nós vivemos. Agora, isso é igreja? Não é igreja. Isso é... Não vos conformeis com este mundo. Opa, pastor, não tomais a forma deste mundo, mas renovai o vosso entendimento para saber qual a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Exatamente. Repito, não vos conformeis com esse mundo de Rubenitas, né? Não vos conformeis, não tomais a forma do mundo. A igreja evangélica, cara, é o que mais tem forma do mundo. Toda legalizada, institucionalizada, em dia, recebe até incentivo desse governo. Nessa hora se esquecem que o mundo jaz no maligno e a igreja evangélica, de mãos abertas, recebe as benécias. Tem autoridades que a gente tem que ser sujeitas a elas. Na questão religiosa, para quê? Em relação a Deus, para quê? Se você pode exercer a sua fé sem isso. Denominação como igreja. Quem diz que é em relação a Deus? A denominação não é para a pessoa ir lá? Deixa eu falar, fala. Vambora, vamos dormir, cara. Mas a gente faz mais. Eu tô com sono. Não, eu concordo. É só marcar. Segunda-feira, pode ser, Oliver? A gente pode marcar porque amanhã eu estou na sala de aula às 7 horas da manhã. À noite minha, eu dou aula também, dou aula de manhã, tarde e noite. E ainda tem as reuniões na igreja. Assim, segunda é um dia bom para mim, segunda é um dia que eu tenho folga. Segunda-feira que vem. Tudo marcado. Segunda-feira que vem, faz um bate-papo aqui. Então, irmãos, como esse assunto é muito interessante, né, muito importante, porque os desigrejados estão muito na moda, estão mais na moda do que aquela seita que nós vimos no vídeo retrasado. Eu vou fazer outras partes falando sobre esse debate, certo? Sobre a primeira e a segunda parte desse debate, amém? Então eu vou postar esse vídeo como a primeira parte e depois eu vou reagir ao resto do debate entre o irmão Rubens e o pastor. Amém? Então, Deus abençoe você. Então, irmãos, por favor, não se entristeça de eu fazer galhofa com o Rubens, certo? Mas, não sei se você lembra, mas o profeta Elias zombou dos profetas de Baal, certo? Então, zombar, fazer galhofa com amor, com o intuito de instruir as pessoas, sem destruir elas, não é pecado, certo? Porque o profeta Elias fez isso com os profetas de Baal. Você lembra?
Quando o profeta de Baal fala, quando Elias falou assim: gritem mais, quem sabe Baal não foi caçar, quem sabe Baal não está dormindo, né? Então, era o profeta Elias zombando dos profetas de Baal. E assim também, com amor, sem destruir as pessoas, a gente tira umas boas risadas também, certo? Desde que seja construtivo. Amém? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Esse vídeo vai ter a continuação, tá bem? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.